Você já parou pra pensar por que o seu feijão fica ralo? Não fica igual da sua avó, aquele feijãozinho gostoso, né? Cremosinho? Por que o seu feijão demora tanto para cozinhar? Hein? Por que dá muitos gases ou fica com uma digestão ruim? Você já se questionou disso? Por que fica aquela espuminha na hora que você vai cozinhar? Se eu tempero antes ou depois? Por quê? A gente vai resolver isso pra você, meu amigo. Fique tranquilo. Hã? A gente tá aqui pra isso. Então, se liga aí que a gente vai agora mostrar pra você a ciência por trás do feijão. Que não parece nada, mas tem muita coisa aí. E que vai abrir a sua mente sobre esse mistério da alta gastronomia brasileira. Como fazer um feijão igual ao da minha avó. Pelo menos da minha avó é inesquecível. Mas isso é coisa de vó, né? Coisa de gente antiga. De que coloca um parafuso enferrujado, um prego enferrujado dentro do feijão para cozinhar, ele deixa o feijão mais nutritivo e aumenta a quantidade de ferro. Você quer saber se isso é verdade ou não? Então se liga aí que a gente vai te contar esse segredinho aí. Galera, então pra gente poder começar a resolver esses problemas para vocês, eu preciso te mostrar que existe um porquê de tudo isso. E esse porquê começa na morfologia do feijão. É uma leguminosa, né? O que é uma leguminosa? São plantas que produzem vagens com sementes dentro de vagens, né? Leguminosas geralmente são compostas de 50% de carboidrato e 23 a 25% de proteína. A soja e em particular a soja ela tem uma quantidade de proteína maior, ok? Proteínas e lipídios, o amendoim também. São plantas ricas em proteínas, que produzem muita proteína, né? E geralmente, por isso que os vegetarianos devem comer muita leguminosa. Quem não come nenhum tipo de origem animal, né, proteína de origem animal, deve comer muita leguminosa porque ela é rica em proteína. Esse feijão, ele é formado, esse grão, né, do feijão ou os grãos das leguminosas, eles são formados por casca, cotilédone e radícula. Mas o que vai importar mesmo pra gente é a casca e o cotilédone. São eles que vão interferir nessa questão nutricional e na questão do cozimento do feijão perfeito, ok? Então temos uma casca, que é formada geralmente por celulose, que é pouco digerível ao nosso sistema digestivo, né? Por isso que geralmente quando eu como fibras, né, que não são digeríveis, elas saem nas fezes, não são digestíveis. Então eu preciso, um dos pontos fundamentais, eu preciso dar um jeito de amaciar essa celulose da casca, amaciar essa casca, né, para ela não me deixar com uma má digestão, né? Quem nunca comeu feijão ficou com uma sensação de má digestão, de gás, enfim. Porque o que me interessa mesmo nutricionalmente é o interior dele, que é rico em amido, em proteína, em vitaminas, em minerais, em ferro. Daqui a pouco eu vou falar do ferro, hein, galera? O ferro que vocês estão pensando não é aquilo que vocês pensam. Esse ferro, essa coca é Fanta. Então calma aí, eu volto lá. Existe uma morfologia importante. Eu tenho que entender que o feijão é formado pela casca e pelo cotilédone. O cotilédone é a reserva de amido do feijão. Eu preciso acessar essa reserva para eu conseguir liberar esse amido que vai, como eu disse antes, o grão de amido é um cristal. Ele se quebra a partir do momento que eu tenho uma cocção úmida, né? Ele se quebra e gelatiniza. Essa gelatina, esse processo de gelatinização que vai engrossar o seu caldo. Então eu preciso quebrar essa casca. Qual é o primeiro instrumento que eu tenho para começar a amolecer essa casca de celulose, nesse grão seco, né? Que os grãos de feijão são desidratados. Então eles são secos. Então eu preciso começar hidratando isso, expandindo esse cotilédone que absorve água, vai expandir as células de celulose, elas vão começar a se esticar, se hidratar, né? E elas vão começar a amolecer. Então eu tenho que fazer um método que a gente chama de remolho. O que é o remolho, gente? O remolho, eu vou hidratar esse feijão, ok? Tem duas formas de remolho. O remolho lento, eu tenho que deixar esse feijão de molho de um dia para o outro, geralmente de 10 a 14 horas numa água fria. Muito provavelmente 3 quantidades de água a mais do que a quantidade do feijão. Não acontece geralmente você na sua casa, coloca o feijão, coloca só a água para cobrir e no outro dia você vai lá olhar, tá o feijão tudo para fora da água? Porque você colocou pouca água, meu amigo. O feijão ele absorve pelo menos o dobro do volume dele. Então eu tenho que botar pelo menos o dobro do volume de água. Ou um pouco mais, né? De preferência 3 vezes mais. Ok? Então remolho lento.
10 a 14 horas com água fria, beleza? Pô, Theo, não deu conta, eu esqueci, cara, eu não consegui colocar, eu esqueci de botar de molho e agora lascou, meu feijão não vai ficar bom. Calma, tio Theo vai resolver isso pra você. Você vai fazer um remolho rápido, tá? Um remolho acelerado que a gente fala. O que você vai fazer? Você vai ferver uma quantidade de água proporcional, como eu disse, ok? A partir do momento que a água está fervendo, geralmente 3 vezes a quantidade de água do feijão, eu vou botar esse feijão dentro dessa água fervendo e vou deixar ferver por 2 minutos. 2 minutos, não é a vida inteira, senão você vai cozinhar o feijão. 2 minutos, desligo o fogo, tampo e deixo quieto por 1 hora ou 2 horas melhor, tá? Esse é um remolho forçado, ok, pessoal? Esse remolho forçado com água quente, ele é até uma maneira de acelerar mais ainda o processo de cocção, ok? Vocês entenderam então que eu preciso hidratar esse grão que está desidratado para esticar essas células de celulose da casca e assim amolecer essa célula, ok? Para que ela possa abrir esse grão e eu ter acesso a esse interior dele rico em carboidrato, rico em proteína, rico em nutrientes e que vai gelatinizar e vai engrossar o meu caldo, ok? Então tá, então eu preciso fazer o remolho. Ou eu posso fazer de um dia, eu comer feijão fresquinho todo dia, Theo. Então você faz, um dia antes você põe o feijão na água, numa bacia, põe na geladeira e no outro dia você cozinha. Ele acelera o processo de cocção, tá? Outro detalhe importante, pessoal, cadê o meu amigo lá da produção lá? Ô produção, vai botar um negocinho lá. Ele vai diminuir a quantidade de gases que produz o feijão. Eu como feijão, fico peidando o dia inteiro. Meu amigo, você não está fazendo o remolho, tem que fazer. Porque tem alguns fatores antinutricionais, tem uns compostos químicos, eu vou usar a colinha também, chama rafinose e estaquiose, né? Que são aquele gásinho que se libera quando quem já não botou de molho, né, o feijão, e no outro dia viu um monte de bolinha. Aquela bolinha lá são os gases, essa rafinose e estaquiose, que são fatores que causam esse incômodo intestinal, junto com a casca. Se você não cozinha direito, a casca fica pouco digerível, né? Digestível, não sei. Entendeu? E o interessante, a sua nutricionista vai falar, você tem que usar aquela água que botou de molho o feijão, porque tá cheio de nutrientes ali, besteira, bullshit, não ouço. Mentira. Mas assim, não usa aquela água, pessoal. Por quê? Porque aquela água está cheia desses fatores antinutricionais, estaquiose, rafinose, que vão aumentar essa fermentação, né? Causar esse desconforto abdominal, intestinal aí. Beleza? Então faz o remolho e joga a água fora, miserável. Não deixa lá não, porque essa água vai te incomodar. Bota uma aguinha nova para cozinhar o feijão. Ok? Então vocês entenderam que o remolho é importante. Tá? Agora vamos lá. Os fatores, um dos mais importantes para você ter esse feijão grossinho, esse caldo grosso. Meu amigo, vou te explicar uma coisa, a gente já falou no começo. O grão de feijão, ele é um grão seco. Ele é um grão desidratado. Se o feijão tá velho, se eu guardo o feijão numa despensa na minha casa quente, abafada, a tendência é esse feijão desidratar ainda mais. A embalagem que vem o feijão não é hermeticamente isolada, tá? Ô mosca miserável. Ela não é. Então o que acontece? Se eu comprar o feijão e o feijão, eu não cozinho feijão em casa, e o feijão fica lá 2 meses na minha despensa, quando eu for cozinhar ele vai ficar ralo. Aí eu vou ficar me culpando, eu não sei cozinhar feijão, eu não sei o que acontece. Não, o seu feijão tá ralo. O seu feijão tá ralo, o seu feijão tá velho, cara. Entendeu? Então isso é um fator importantíssimo. Quanto mais desidratado, mais seco, mais a casca endurece. Mais difícil é de eu quebrar essa celulose. Então mais difícil é eu acessar o amido dentro dele. Então não vai ficar aquele feijão grossinho, ok? Então um fator importante aí, ó, produção, bota lá. Feijão velho, não pode. Eu quero comprar feijão, até eu compro feijão todo mês. Põe na geladeira, meu amigo. Põe na geladeira. A geladeira, ela é mais úmida e ela tem uma temperatura menor. Beleza? Então o feijão, o ideal de guardar feijão é na geladeira. Se você viu na casa do amigo lá e você achou que ele é louco, não é. Tá certo ele. Entendeu? Tem que guardar feijão na geladeira. Por quê? Esse armazenamento correto vai fazer com que o meu feijão cozinhe mais rápido, vai fazer com que o meu feijão fique mais macio
e vai fazer com que o meu caldo fique mais grosso. Combinado? Então pode estar aí o seu erro. Pode estar aí a sua falha. Está cozinhando feijão velho ou está guardando o feijão de jeito errado. Né? O armazenamento do feijão é importantíssimo para o seu feijão perfeito. Ok? Combinado? Então não guarde mais feijão muito tempo. Se quiser comprar, compra e cozinha tudo. Olha uma dica bacana aí. Olha uma sacada boa. Theo, eu não tenho tempo. Eu quero comer feijão fresco em casa todo dia, mas eu não consigo chegar em casa a tempo de cozinhar. Então eu vou te ensinar. Você põe todo final de semana, você vai cozinhar o feijão, vai pôr ele de remolho, vai cozinhar o feijão sem tempero, né? Vai cozinhar o feijão num ponto menos, ok? Por que o ponto menos, pessoal? Isso é importante. Porque se eu cozinho o feijão demais, sempre que eu vou congelar algo, esse é um dos motivos de não congelar fruta, nem legumes que tenham muita água. Sempre que eu vou congelar algo muito hidratado, quando eu congelo a água cria cristais. Eles criam cristais pontudos, né? Quem que nunca viu uma água congelada? Geralmente ela cria cristais. Esses cristais rompem as células, tanto do feijão, como das frutas, como dos legumes. Ele rompe as células. E ele vai estourar essa célula. Então vai ficar tudo muito mole, muito murcho. Então isso provavelmente acontece na casa do senhor ou da senhora. Cozinha demais o feijão no ponto ideal para comer no dia lá, né? Aí vai congelar, no outro dia que vai descongelar e vai reaquecer o feijão vai ficar papa, né? Vai ficar emplastrado, todo estourado, não fica o grãozinho bonitinho lá, né? Bem apresentável, bacana, aquele feijão de novela ou da vovó, né? Então, vamos cozinhar no feijão um ponto menos pra gente congelar o feijão, combinado? Não vou temperar o feijão para congelar. Isso é uma pergunta que me fazem muito. Theo, eu posso botar cebola? Não pode botar cebola. De preferência, pode, né? Você pode tudo se você quiser, mas a chance de seu feijão azedar é muito grande, tá? Por quê? Porque a cebola, além dela ter muita água, né? Ela tem a capacidade de absorver muita bactéria, muita contaminação do ambiente. Então, se você pegar uma cebola que está velha, se você pegar uma cebola que está aberta na geladeira, a chance de você contaminar o seu feijão é muito grande. Legal? Eu não recomendaria temperar o feijão para congelar. Então, voltando, eu quero comer feijão fresco todo dia. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um saco de feijão e já vou cozinhar ele logo. E aí eu vou porcionar em porções menores, que eu geralmente como todo dia, né? Que esse é um outro erro que o pessoal faz. Bota aquele monte de feijão naquele pote de sorvete, né? Que é o desgramado gurizão, vai lá comer de madrugada, chega em casa cheio de fome, né? Aquela larica miserável, achando que é o sorvete, ele vê o feijão. Oh, mas é uma decepção. Meu Deus do céu, quem que nunca passou por isso? Abriu o pote de sorvete achando que era sorvete, era feijão. Isso é de cortar o coração do menino. Mas tudo bem. Então assim, aí fica lá, a mãe lá com a faca, quebrando, estourando tudo para tirar um pedaço de feijão para esquentar o feijão. Não vamos mais sofrer. Compra uns potinhos de plástico, ou bota num saquinho, amarra, congela a porção que o senhor ou que a senhora come, que sua família come. Só tira aquilo. Porque esse negócio de congelar e descongelar, essa quebra de temperatura vai fazer você perder o seu feijão mais rápido. Combinado? Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você não fique guardando feijão. Cozinha logo e congela, porciona e congela. Bota a datinha de validade que é importante, para você saber quando é que você cozinhou aquele feijão. Né? E não cozinha muito, né? Ele um pouquinho mais al dente, porque ele não vai ter tanta água dentro dele, não vai quebrar a célula, não vai destruir o seu grão do feijão. E não tempera. Por quê? A cebola eu já falei, e se eu quiser temperar com sal e alho, ou outros temperos que eu gosto, coentro, pimenta, enfim. Com tudo que eu congelo, eu concentro mais o sabor. Então a chance de eu ter algo com sabor mais forte, de alho, de sal, mais concentrado do que eu imaginei, é muito grande. Então siga a recomendação, congela, não tempera e cozinha pouco. Tá? Ao ponto dele começar a engrossar, mas está mais aguadinho. Porque na hora que a senhora for esquentar, a senhora vai finalizar o ponto correto. Aí não tem erro de perder o ponto. Combinado? Vamos lá, vamos voltar aqui para a cocção do feijão. Vamos falar um pouco a gente está falando do método de cocção. Então começa pelo remolho. O feijão, as leguminosas, normalmente,
precisam ser cozidas sob um calor úmido. O que é um calor úmido? Cozida na água fervendo mesmo, ou também, né, no vapor, né? Calor úmido. A não ser o amendoim e a soja. Você sabe por que o amendoim e a soja pode ir para o forno e o feijão não? Ah, Theo, mas o amendoim e a soja é leguminosa e o feijão também. Então eu vou fazer o feijão no forno igual eu faço o amendoim. Não pode. O amendoim e a soja tem quantidades de lipídios, de gordura, né? Tanto que faz óleo de amendoim e óleo de soja. E maiores que o feijão. E quantidade de carboidrato menor. Então eu consigo cozinhar o amendoim, assar o amendoim e a soja, né? De uma maneira que esse carboidrato dentro desse amendoim e essa soja vão cozinhar no óleo que tem dentro dele mesmo, ok? Só o feijão, ele precisa necessariamente ser cozido sobre calor úmido, combinado? Legal. O que a gente já falou então? Que o que vai interferir no tempo e na temperatura de cozimento, né? Que isso é importante, pessoal. Eu tenho que ter um tempo correto, né? De calor úmido, eu tenho que ter esse remolho para eu diminuir esse tempo, e eu tenho que ter um tempo correto. Se o seu feijão está ralo, muito provavelmente você está cozinhando pouco tempo, né? Está com pressa, está com pouco tempo, não se organiza. Isso é importante, tem que se organizar. O que é organizar? Eu vou colocar ele de molho um dia antes, né? Ou eu começo cedo a cozinhar esse feijão. Na verdade, deve-se colocar de molho um dia antes e começar a cozinhar cedo. Isso é o grande erro. O cara chega em casa, ou a mulher chega em casa 11 horas para almoçar meio-dia e quer cozinhar feijão. Aí o feijão fica ralo. Não deu tempo certo, não deu tempo suficiente para esse feijão, essa casca quebrar. Lembra que eu falei da casca? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Ela quebra a casca, abre, expõe o amido gelatiniza, né? E engrossa o caldo. Tá? Ok? Então eu preciso me organizar. Então vai cozinhar feijão, cozinha um dia antes. Ou começa 9 horas da manhã a cozinhar o seu feijão, né? Para você ter o tempo correto. Tem gente que fala que cozinha feijão em 20 minutos. Legal, na pressão, se o feijão for novo, se eu botar um remolho, beleza, eu consigo cozinhar. Né? Mas eu não vou ter aquele feijão tão gostoso se eu começasse a cozinhar às 9. Dou aí uma meia hora de pressão, 40 minutos, e depois deixa ele ferver mais um tempo, até chegar no ponto, né, de engrossar o caldo. Ah, Theo, mas a minha avó me fala, a minha mãe me fala que eu posso apertar o grão, espremer o grão no prato lá do feijão para ele ficar mais grossinho. Pode, claro que você pode. Só que você vai acelerar o processo? Vai. Só que eu acho que perde o gosto um pouco, né? Então assim, agora a gente vai entrar numa questão que acho que é dúvida de todo mundo, né? A panela de pressão ou panela normal, qual que cozinha melhor? Qual é a diferença de cozinhar o feijão na panela de pressão versus a panela normal? Ô, produção, põe lá depois, hein? Um negocinho lá pra gente. Esse menino é bom? Esse menino que a gente chamou agora, bom ele. Quais são os fatores lá que vai dar essa diferença, né? Por que eu devo cozinhar na pressão e quais são os benefícios e por que eu devo cozinhar na panela? Porque todo mundo, quem que já nunca ouviu falar do feijão, da fama do feijão mineiro, né? Do feijão na panela de ferro? Quem que nunca foi na casa de avó? Hoje em dia já é difícil de achar, mas pelo menos na casa da minha avó e das veinhas aqui da terra aqui, sempre tem um caldeirãozinho, né, para cozinhar feijão, né? Sempre tem uma panelinha mais grossa, mais pesada para fazer o feijão. Tem um porquê, gente. Tudo tem uma ciência, tá? Nenhum desses conhecimentos são em vão, ok? Então vamos lá. Panela de pressão. Qual é o benefício dela? A panela de pressão atinge uma temperatura maior, mais rápido. Na verdade, ela consegue uma temperatura maior, que enquanto na panela normal, a água evapora a 100 graus. Eu vou colocar alguns fatores que aumentam a concentração, eu vou conseguir cozinhar um pouco mais a 110, 120, né? Na panela de pressão não, atinge até 200 graus. Então eu vou, com a temperatura maior, eu vou ter uma cocção mais rápida. Eu vou conseguir quebrar essa parede, essa casca do grão mais rápido, abrir o interior do feijão e gelatinizar mais rápido. Legal. Tem um feijão mais nutritivo. Por quê, pessoal? A cocção durante um maior tempo, eu perco nutrientes do feijão. Então a panela de pressão aumenta a velocidade, feijão mais nutritivo, tá? E eu uso menos água. Eu preciso o certo na panela de pressão 3 vezes o volume de feijão.
Então se eu coloquei uma caneca de feijão, eu boto 3 de água. Por quê? A panela de pressão está fechada, ela perde menos água, então ela mantém mais a umidade ali, não preciso de tanta água. 3 benefícios. Só que, ó, o feijão não fica tão gostoso. Por isso a fama do feijão mineiro. Porque o feijão mineiro, quando é cozido por mais tempo, numa temperatura mais baixa, então eu abaixo a temperatura, né, o fogo, e aumento o tempo de cocção. Eu consigo ativar mais sabor, eu consigo liberar mais sabor, fazer com que o grão, nessa cocção lenta, libere mais sabor, tá? A panela normal, e outra coisa, olha só a sacada, hein, pessoal, pulo do gato aqui, ó, põe o gato lá, filho. Pulo do gato. Você queima o seu feijão, bonitão, porque você está querendo cozinhar rápido numa panela muito fininha, né? Então assim, o fundo da panela é importante, por isso que a avó lá compra a panela grossa, aquele caldeirão, né, de ferro geralmente. Por quê? Porque o fundo grosso da panela faz com que a panela ela distribua melhor o calor pelo material, ela absorva mais calor, mas mais lentamente. Então ela tem uma condução de calor mais lento do que a panela fina. A panela fina, aí até eu sempre queimo meu feijão, porque você tá, além de você esquecer o seu feijão no fogo alto, ó, tem uma frase que quando eu comecei a trabalhar em cozinha, um chefe meu sempre falava que eu achava lindo. O bom cozinheiro domina o fogo e o fogo domina ele. Então abaixa o seu fogo, colega. Você vai cozinhar por muito tempo aí, cara. Tá? Abaixa o foguinho. Põe o seu feijão e esquece ele ali. Começa a cozinhar 6 horas da manhã esse feijão, pra você 10 horas você desligar. Foguinho bem baixo, você vai ver que loucura esse feijão. Legal? Então essa é a diferença. A panela de pressão, ela cozinha mais rápido, eu preservo mais os nutrientes, só que eu tenho um feijão mais sem graça. Panela de ferro ou uma panela com cozimento numa panela comum, de preferência mais grossa. Eu tenho tempo de cocção maior, eu preciso de mais água, é importante, tá? Em vez de 3 xícaras como na panela de pressão, eu vou botar 4. E se precisar botar mais água, galera, eu vou botar água quente, tá? Para não ter uma quebra de temperatura repentina. Isso vai interferir na gelatinização, na liberação do amido, isso vai interferir em um monte de fator. O cara tá lá cozinhando o feijão, a hora tá secando o feijão, ele vem com aquela água fria e põe ali. Aí o feijão vai ficar ralo. Por quê? Porque você está quebrando a temperatura. Lembra? Isso que a gente está trabalhando é com química. A cozinha é um laboratório, pessoal. Então tem que ter eu tenho que ter um entendimento, que eu tenho que respeitar uma lei de tempo e temperatura, né? De fatores que vão intrinsecamente influenciar diretamente no resultado final que eu quero do que eu vou fazer. Então é isso que a gente está aqui querendo mostrar para vocês. É esse entendimento de que é uma ciência. E se você entender essa ciência, você nunca mais vai errar. E nunca mais vai depender de receita. E eu vou pegar a receita e não sei fazer, entendeu? Então entenda isso que você começa a fazer tudo mais naturalmente. Legal? Beleza? Então olha lá. Estamos cozinhando feijão. Eu vou cozinhar na panela de pressão, não é normal. Todo mundo hoje cozinha na panela de pressão, né? Mais rápido. Fica gostoso também, né? Eu dou vamos botar aí, até quanto tempo eu vou cozinhar? Uma panela normal, grossa, né? De fundo grosso, alumínio batido, ferro, o que você quiser. Eu vou cozinhar umas 2 horas, até 3 horas o feijão para ele ficar especial. A de pressão não. Eu vou, a partir do momento que começar a pegar pressão, eu conto uns 30, 40 minutos, tiro a pressão, abro o óleo, deixa ele cozinhar mais um tempo ali, no foguinho baixo, tá? Para ele incorporando mais sabor, né? Para reduzindo mais a água. Quanto mais água, gente, todo alimento que eu cozinho está com muita água, os sabores estão mais dispersos, né? No feijão a gente fala que o feijão tem que ter como é que eu posso dizer? Um fator de rendimento de 1 para 3. Então se eu coloquei 100 gramas de feijão, o ideal é ter 300 gramas final, já com caldo e tudo. Se eu tiver um fator muito grande, por exemplo, boto 100, tenho 500 gramas de feijão, ele está mais diluído. Então sempre que os sabores estão diluídos, o feijão está mais aguadinho, uma solução é cozinha por mais tempo, deixa ele ferver mais, sabe? Não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Principalmente quando eu mexo com química e física, né? Se eu quiser acelerar o processo, eu naturalmente vou perder em algum lado aí, beleza?
Então tá, meu feijão tá ralo, ou você guardou o feijão, né, o feijão velho, você guardou errado, então passa a guardar na geladeira. Ou você cozinhou pouco tempo o feijão, ou numa temperatura que não foi a correta, né? Ou eu botei muita água. Então a solução é, guarde na geladeira, cozinhe pelo tempo certo, da maneira correta. O remolho é importante, tá? Que a gente já falou que ele aumenta a hidratação do feijão. E eu deixo ferver mais um tempo, né? Eu não me preocupo com isso, ok? Galera, então a gente já falou muita coisa, eu sei que é muito conhecimento para vocês, mas se vocês pararem para entender o que eu estou falando, isso vai mudar completamente a visão de vocês sobre essa maneira de entender o feijão e de chegar naquele feijãozinho da avó. Legal? Então voltando aqui, um dos fatores importantes também é o sal. Quando eu coloco sal na água para cozinhar o feijão, né? E de preferência tudo que eu for cozinhar salgado eu ponho um pouco de sal. Quando eu coloco o sal na água, eu vou aumentar, vou diminuir o tempo de cocção, porque o sal vai por osmose, né, uma troca de concentração, ele vai acabar facilitando, amolecendo a casca do feijão, tá? Na hora da cocção. Então o sal é um fator que diminui o tempo de cocção do feijão. Legal? Bacana. Eu vou tirar algumas dúvidas de vocês aqui, que são dúvidas minhas, e que, cara, conforme eu vou estudando, isso vai abrindo a minha cabeça. Uma dúvida muito bacana. Quando eu coloco para cozinhar o feijão, geralmente solta aquela espuminha, né? Em cima do feijão. Normalmente muita gente fica desesperado, fica, ai meu Deus, ai, o que é aquilo? Eu vou tirar, eu tiro, não tiro, o que é essa espuma? Gente, essa espuma é normal e importante no seu feijão. O que é essa espuma? Toda leguminosa e tem uma proteína dentro, né, chamada lecitina. Essa lecitina tem como várias outras proteínas, tem uma característica de saponificação. O que é isso? Com um movimento mecânico, né? No caso o movimento mecânico é a água fervendo, ela vai ebulindo, vai mexendo. Essa proteína ela tende a criar espuma, saponificar, né? É uma característica de criar espuma. E fica aquela espuminha em cima. Se eu tiro, vamos dizer que eu estou empobrecendo nutricionalmente meu feijão, então eu não diria que é bacana tirar. O que eu acho que tem que fazer, dá para fazer? Na hora que você for colocar o tempero, né, a gordura ou o sal, né, ele vai reincorporar, por uma questão de concentração ali química, ele vai reincorporar essa espuma dentro do caldo do feijão. Gordura e sal, tá? Aí o menino aqui, o câmera, como que você chama, filho? Antônio. O Antônio tava perguntando, mas se eu posso colocar o bacon? Eu posso colocar uma costelinha, uma carne lá, eu frito antes, não frito. Eu gosto de fritar. Porque sempre que você frita algo, você expõe ao calor, né? Além de você selar aquilo, você vai ativar uma reação, que é aquilo que dá aquela corzinha caramelizada, de reação de Maillard. Essa reação de Maillard vai desenvolver sabores diferenciados no resultado final. Então vai ser bem diferente eu colocar o bacon cru e eu botar ele, dar uma pré-fritada nele. Eu gosto, tá? Dá sabor. Tem gente que põe direto. Isso não vai dizer, entendeu? Mas eu acho bacana. Outra dúvida incrível, gente. Quem já não escutou os antigos falando de colocar um parafuso enferrujado, um prego enferrujado dentro do feijão, porque o gurizinho, tadinho dele, tão magro esse menino, né? Tá desnutrido, tá anêmico, coitado da criança. Isso é uma questão cultural, pessoal. O feijão, durante muito tempo no Brasil, foi uma das principais fontes de proteína da população mais pobre, né? Da população em geral, né? Tinha pouco acesso à carne, a gente não tinha tanto acesso à proteína animal, não tinha essa produção em grande escala como tem hoje. Então, o feijão era uma das fontes principais de proteína e ferro. Só que tem um detalhe importante que o senhor não sabe. O ferro do feijão, ele é tido como ferro não M, não ferroso. Então ele é pouco absorvível pelo corpo. Diferente do ferro M, que é o ferroso, que é encontrado em proteínas de origem animal,
que é o mais absorvido do corpo, tá? Então assim, esse é um dos motivos que pessoas vegetarianas devem comer uma quantidade muito maior de leguminosas, diversificada e muitas vezes até suplementar, tá? Com um ferro, né? Para dar quando não tem nenhum consumo de proteína de origem animal. Legal? Então é uma dúvida que eu tinha e eu estou passando para vocês. Outra dúvida bacana aí. Theo, qual que é a quantidade de feijão que eu faço para uma pessoa? A gente recomenda, né, que seja feito de 25 gramas a 50 gramas de feijão por pessoa, de grão, tá bom? Então, geralmente uma xicrinha, né, pequena de café, até menos um pouco por pessoa. Pensando que o fator de correção do feijão, né, é de 1 para 3. Então eu tenho 50 gramas de feijão, vai virar 150 gramas dele com caldo no final, né? Ou ele vai inchar, ele aumenta o volume, ele pelo menos aumenta 100 vezes o volume dele. Então ele dobra o tamanho, o grão, né? Aí você tem que contar com o caldo e tal. Então, de 25 a 50 gramas por pessoa é a quantidade recomendada aí de feijão. Pessoal, outra curiosidade bacana, pessoal, que todo mundo me pergunta, mas eu tempero o feijão antes ou depois? O tempero varia de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. O que eu te recomendo? Que é o que todo mundo faz no final das contas. E tem um conhecimento empírico, né, fantástico aí. Tempera depois que ele já engrossou o caldo, tempera depois, no final, sabe, na hora de finalizar o feijão. Por quê? Primeiro porque eu começo com uma quantidade de água no feijão e eu termino com uma quantidade muito menor, né? Ele evapora muita água. Se eu temperar no começo e achar, eu botei sal na água lá e provei, normalmente o resultado final vai ser muito mais salgado, porque aquela quantidade de água vai reduzir muito, tá? Isso vai acontecer com o alho também. Então deixa para temperar no final. Se quiser pôr um pouquinho de água no começo, um pouquinho de sal no começo, só para aumentar, diminuir o tempo de cocção que a gente falou, mas corrige o sal no final, né? Uma outra coisa que é uma máxima em cozinha bacana é assim, o menos é mais. É mais fácil você corrigir um feijão com pouco sal do que você passar o sal. Aí vai ter que botar batata, aqueles negócios que a avó põe, né? Fica aqueles feijão cheio de chuchu, legume. Você vai comer um feijão com batata e chuchu, filho, você sabe que a véia errou no sal, entendeu? Então você já se liga nisso aí. Não esquecer de não temperar o feijão para congelar, ok? E se eu vou colocar ingredientes ácidos? Tem muita gente, muito lugar que gosta de colocar tomate no feijão, né? Muito de descendência mexicana, né? Eles gostam de fazer o feijão com extrato de tomate, com tomate, ingredientes ácidos. O ácido, ele tende a endurecer a parede da célula, ok? Tende fazer o feijão demorar mais a cozinhar, né? A gente não quer quebrar a parede de celulose do feijão, né? A casca. O ácido tende a endurecer mais. Então se vai botar tomate, vai botar vinagre no feijão, se vai botar algo ácido, deixe para botar depois que o feijão já está grosso. Depois que o feijão já chegou no ponto que você quer. Combinado? Espero que vocês possam ter absorvido bastante coisa interessante aí, como eu absorvi, e estou tentando passar para vocês, porque é muita curiosidade bacana da história. Agora eu quero fazer um pedido para você. Se você sabe algum método diferente de cozinhar feijão, se você tem alguma curiosidade a respeito do feijão que você queira saber, se você tem alguma técnica ou algum segredo aí, escreve pra gente aí, deixa aí escrito nos comentários aí, e a gente vai tentar falar sobre isso e comentar e conversar bacana sobre isso aí. Legal? Hoje eu fiquei sabendo que tem uma técnica de cozinhar feijão na garrafa térmica. Nunca vi, né? Você pega e põe a água fervendo. Enfim, a gente vai mostrar pra vocês. Então fica ligado aí e coloca pra gente nos comentários que a gente vai tentar reproduzir e mostrar pra vocês e também entender e explicar o porquê que isso acontece. Legal, pessoal? Obrigado. Vou estragar o negócio. Ô Antônio, para de avacalhar o negócio aí. Menino abusado, rapaz. Querendo gravar, o cara me atrapalhando. Ô Antônio. Ô Antônio, sabe uma coisa que eu tava pensando agora, rapaz? Eu tava vindo aqui, hein, ô diretor? Tava pensando agora aqui, uma coisa que me veio à cabeça. Por que no Rio de Janeiro os caras comem feijão preto e a gente come o carioquinha? Que coisa estranha, né, rapaz? Devia ser o feijão carioca, devia chamar
o feijão preto vai chamar carioquinha, porque no Rio só come feijão preto. Por que, que o feijão marronzinho é carioquinha e no Rio de Janeiro ele só come o preto, não come o carioca? Ah, vai ver que é canibalismo, né, velho? Vai ver que o cara não quer comer o carioca, né, velho? Essa casca, eu preciso deixar esse feijão de molho, né? Muita gente erra na questão... Dá um pausa.